Oi, pessoal! Hoje estamos aqui, eu e Natália Regina, para agradecer, com muita gratidão mesmo, o sucesso do nosso trabalho, né, Ná? Com Do certeza. Rebobinando o Passado, um curta-metragem maravilhoso. Estamos aqui finalizando esse projeto, agradecendo a tudo e a todos por esse trabalho. Exatamente, gente. Para quem não sabe, o Rebobinando Passado, ele é um curta-metragem, chama Rebobinando Passado, duas histórias, uma sintonia, o rádio, que conta a história aí de dois grandes pioneiros, né, do universo do rádio. E o legal é que foi o nosso primeiro edital. Esse material, gente, é fruto de um edital, né, da Lei Paulo Gustavo, de 2024, que aconteceu aqui na cidade de Santana de Parnaíba, através da Secretaria de Cultura e Turismo. Foi, sim, um projeto muito feliz para nós, digo nós, né, porque não foi feito só por mim e pelo Baca, tinha toda uma equipe envolvida. Um material muito bonito e nós, de verdade, nós esperávamos, sim, né, que ele tivesse uma boa repercussão e que ele pudesse ser apresentado em vários lugares, mas não esperávamos que ele tivesse a repercussão que teve. Então hoje, na verdade, nós viemos aqui bater esse papo com vocês para falar, né, um pouco do que é a história desse projeto, até para quem não assistiu esse curta-metragem, e também porque é quase que assim o nosso encerramento a respeito deste material. O Rebobinando Passado conta a história de Edgar Roquete Pinto, que foi consagrado pai da radiodifusão no Brasil. Edgar Roquete Pinto que traz o rádio para o Brasil em 1923, que é quando surge a primeira rádio no Rio de Janeiro, né, a Rádio Sociedade. E é muito lindo o material, assim, a nível cultural, por quê? O Edgar Roquete Pinto foi uma figura assim, e sempre será, né? Um intelectual, um visionário, uma figura emblemática para nós, povo brasileiro. Um cara de uma inteligência ímpar e que não quis represar todo o conhecimento que ele tinha só para ele. Era um cara de inúmeras profissões. No filme nós mencionamos isso. Esse curta-metragem ele tem só 15 minutos. Então é muito difícil, né, você falar em tão pouco tempo a respeito de uma pessoa, de uma figura que tem tantas profissões e tudo mais. Ele é conduzido dentro de tudo que ele faz para o momento do rádio especificamente no Brasil, até para que nós pudéssemos sucintar todo esse material, falar da figura dele e do outro pioneiro que nós também falamos aqui na história. E o Edgar Roquete Pinto tinha essa coisa, ele tinha um amor tão grande pelo povo brasileiro e ele era muito preocupado com a educação, tanto que ele foi um grande defensor da educação e da cultura como ferramentas de transformação social, que é o que nós comungamos também, nossa equipe e tudo mais, por isso que veio essa vontade, né? Vamos falar sobre o rádio? Então, tem todo esse contexto de contar dessa trajetória, né, do rádio no Brasil através da figura de Edgar Roquete Pinto e também do pioneirismo do Geraldo Barros, que é um radialista que nós temos aqui na nossa cidade, que nos anos 90 traz a primeira rádio comunitária para a cidade, que também, assim como Edgar Roquete Pinto, tinha esse objetivo, né, de informar, de entreter, de educar. E é uma história que também é contada de maneira sucinta, pelo mesmo motivo, né, a questão de tempo, enfim, mas foi um material muito rico, até porque os feitos do Geraldo Barros só foram possíveis porque antes existiu, né, o feito de Edgar Roquete Pinto. Então, basicamente, o nosso curto fala a respeito desse momento, né, do Brasil, ligado à história do rádio, e que nós tivemos a felicidade, né, Baca, de podermos fazer, né, com toda essa equipe esse material. Inclusive o Baca também, que foi uma coisa muito linda que aconteceu, que é bem papo de bastidor mesmo, que foi um desafio que ele falou, porque ele acabou fazendo o Edgar Roquete Pinto, e é o primeiro projeto, né, Baca? Pois é, que ele foi colocado ele como personagem, não apenas contaram a história dele, ele contou a própria história. Que acho que foi um formato também de documentário muito legal, porque é um documentário e geralmente as pessoas têm uma visão muito assim, né? Vamos colocar alguém que vai falar sobre ele, resgatar alguns vídeos e tal, e não era o que a gente queria fazer, né? Exatamente. A gente queria essa troca, por isso que chama até Rebobinando Passado, que é esse resgate dessa figura de Edgar Roquete Pinto vindo contar essa história ele mesmo, e acho que é até legal o Baca falar um pouco desse processo de estudo, de tudo que ele fez, que às vezes as pessoas falam, pegou o roteiro, decorou e foi, não, ele fez todo um estudo para se preparar. Foi mesmo. O Roquete foi um cara impressionante. Para a idade dele, ele já era médico, antropologista, professor, né? Viajava o mundo, ele já conhecia um monte de lugares e ele se baseou numa viagem que ele fez com o Marechal Rondon pelo Brasil e foi
assim, ele era tão ávido por conhecimento, como até fala o texto, porque na viagem que ele fez por todo o Brasil, interior e todo o Amazonas, ele ia escrevendo num caderninho as coisas que ele encontrava que ele não tinha visto ainda. Ou ele desenhava, ou ele fotografava, que era com pouco tempo de fotografia que ele tinha, então ele fotografou algumas coisas apenas, e o resto ele desenhou e descrevia. Encontrei uma planta assim, olha, um bicho que sobe assim, ele ficou louco quando ele conheceu. E deparou com comunidades, não só indígenas, como ribeirinhas ao longo do Brasil. E ele falou, meu Deus, como é que nós vamos levar mensagem, como é que vocês vão educar essas pessoas a longa distância? É educação, é informação. Ele já estava, né, preocupado, tudo, como é que aquelas pessoas iam ter a mesma informação do que eles tinham lá no Rio de Janeiro à época. Então foi sensacional. Depois que ele chegou dessa viagem, ele falou, eu preciso levar educação para essas comunidades. E aproveitou que ele já tinha visto o rádio nos Estados Unidos. Quando vieram expor o rádio no Brasil, nessa feira internacional, no Rio de Janeiro, ele brigou e conseguiu, nem na primeira, nem na segunda tentativa, mas ele conseguiu trazer e deixar aquela rádio no Brasil. Foi aí que começou a radiodifusão no Brasil. Graças a Deus, né? Ainda bem. Ainda bem. Porque apesar de todo o avanço tecnológico, né, gente, a gente precisa lembrar sempre dessa coisa do pioneirismo do primeiro, que foi o rádio e que não vai ser esquecido jamais, e que bom que nós pudemos contar essa história, e também com a figura do Geraldo Barros, né? Com certeza. Não foi a mesma dificuldade, mas foi tamanha dificuldade. Muitas viagens para Brasília para conseguir, e tendo que se apoiar em políticos para conseguir aprovações do tipo de rádio que ia ser montada no país, não era só aqui. Para ele conseguir a rádio daqui, ele teve que se aderir ao grupo que ia propor a radiodifusão comunitária no Brasil. E ele participou de todo esse processo. Então não foi fácil para ele. Ele também teve essa visão que ele podia ter uma rádio comunitária em Santana de Parnaíba, principalmente para prestação de serviços, para dar alegria para as pessoas, divertir as pessoas, dar um bom som, né? O som que mais era curtido no momento. E ele teve essa visão e ele foi buscar e conseguiu. Uma saga também, né? Foi uma saga. E, gente, é muito legal, e acho que precisa ser enfatizado, que quando você fala de uma figura assim, de pessoas, né, que foram pioneiros em algo, isso é de uma hombridade, de uma generosidade, porque a pessoa, ela não faz para ela estava fazendo para atingir, para atender toda a necessidade de uma população. Exatamente. Isso daí é muito incrível, é muito surreal, porque mesmo o Geraldo mesmo contou essa saga toda que ele teve para poder trazer e consolidar essa primeira rádio comunitária aqui na cidade. Você vê o tanto que ele teve que se doar, ele mesmo foi lá erguer tijolinho por tijolinho para montar o estúdio. Olha o quanto que ele fez, né? E era para benefício que da nossa população. Da comunidade. Então, da comunidade, é muito generoso realmente. Então, assim, só agradecer ao Geraldo também, que agora a gente tem a oportunidade de agradecer pessoalmente ao Geraldo. Todos os dias a gente agradece ao Geraldo. É verdade. Né? Não estaríamos aqui, se vocês imaginarem, o Roquete trouxe a rádio para o Brasil. O Geraldo trouxe a rádio para Santana. Então você imagina essa história contada, como seria hoje? Se não tivesse ou um ou outro. Não existiria essa história. Quantas pessoas o reconhecem ainda hoje pelos seus programas, pela sua alegria de acordar de manhã, de colocar uma boa música, de dar uma boa notícia, né? Sempre alegre, sempre disposto, né? Sempre. A característica boa dele, né? Que é legal de enfatizar. E esse projeto, gente, foi tão assim rico para nós, porque quando você participa do edital, então você monta o projeto, grava, no nosso caso gravamos o filme, né? Então gravamos o material e agora tem uma contrapartida, alguma coisa que você oferece para o Estado. E nós colocamos não só a apresentação do nosso filme, como nós estávamos ali rebobinando o passado e até pensando na nova geração, né? Nas gerações futuras, o Baca teve a ideia da gente montar uma exposição com objetos antigos, para que as pessoas já envoltas naquela energia, naquele clima bom, né, do passado e tudo mais, pudessem também ter contato com esses objetos, que eu acho que foi assim um diferencial maravilhoso para nós, né, Baca? Foi sim. Eu tenho que colocar para vocês que os objetos colocados em cena foram da minha família. Então vocês imaginem a ligação afetiva que eu tinha com os objetos, me identifiquei com a história do Roquete
e poder passar isso para as pessoas, os jovens, que não sabiam nem como que era o telefone de disco. Exatamente. Eu levei aqueles telefones antigos ainda de tripé, eu levei uma radiola muito antiga, um gramofone muito antigo. Foi deslumbrante, um rádio antigo que as pessoas ouviam notícias da guerra. A minha família ouvia notícias da guerra naquele rádio. Então, ela foi duplamente especial, feliz e cultural também, né? Não só pela história, mas também por esse contato, né? Com aquela coisa física, que eu acho que é legal, até para fazer comparativo do que a gente tem hoje, não esquecer, né, das nossas raízes, de onde a gente veio. E os públicos atingidos, né? Nós estudamos aqui juntos para quem que nós íamos apresentar essas contrapartidas. E começamos com a terceira idade. Gente, foi fantástico o retorno da terceira idade para a gente. Quando nós expusemos as coisas e falamos daquelas histórias, depois ainda entrou o Geraldo Barros em cena, eles ligaram tudo, ligaram os equipamentos, ligaram a história do rádio com o que eles ouviam do Geraldo Barros. Então foi um fechamento assim, na terceira idade. Uma coisa só, né? Foi. E foi emocionante. Vários vieram depor para a gente, emocionalmente, que ouviam naquele tipo de rádio as mensagens daquela época, com os pais deles, com a família deles. Foi muito gratificante a terceira idade. Foi porque a galera, na verdade, até pela idade e tudo mais, experiência de vida, né? Um resgate, foi literalmente rebobinar o passado, porque ali a gente ouviu várias histórias, muitas de momentos histórias que tiveram com pais, com família, momentos em família, porque na época do rádio, né, era isso. Era mais Era rádio, a família toda reunida em volta do rádio. Exatamente. E a galera resgatando tudo isso, que foi uma delícia para nós. E essa foi a nossa primeira contrapartida. Foi muito bacana. Temos até a assinatura deles. Todos fizeram questão de assinar a presença, de colocar a idade de quem estava vendo. Então foi muito legal. E na sequência, nós fomos na ETEC, que é uma escola técnica aqui em Santana de Parnaíba, já direto aos adolescentes. Aqueles que estão estudando, estão na busca de conhecimento e tal. Quando eles viram aqueles equipamentos, nem imaginavam a história que o celular que eles vivem hoje de celular não existiria sem a chegada do Roquete. Exatamente. E na escola ainda foi legal pra gente, né, no colégio, porque eles tinham acabado de falar, né, desse tema da comunicação, do rádio no Brasil e tudo mais, então as coisas casaram. Fluíram muito perfeitamente. bem. Fluíram muito bem. Inclusive, vai ser tema novamente esse ano, pediram pra gente voltar quando chegar na grade curricular, de apresentarem de novo esse tópico da educação, que nós voltássemos lá e apresentássemos novamente o filme para eles. Iremos, com certeza. Com certeza nós vamos. E a terceira apresentação foi no museu, né, no Casarão Monsenhor. Que, olha, foi assim, público diverso, um público que era transeunte, né? As pessoas que visitam a nossa cidade estavam ali passando e nós convidamos, né? Tranquilamente. E foi muito feliz. Vocês não querem assistir um curta-metragem sobre a história do Brasil, a história do rádio aqui e tal? E as pessoas iam e ficaram encantadas. E acho que foi muito feliz também essa nossa apresentação, porque a gente estava na época da cantata de Natal. Tinha muito turista na cidade. Muito turista, verdade. E foi super bacana. Fizemos lá, ficamos acho que 3 horas, né? 3 horas repassando o filme direto, sem parar, toda hora. E tiveram 2 sessões só para crianças. Crianças e adolescentes, que também foi bacana. Super legal, que a gente contou ali com o trabalho da Angelita Freire, né, que ela é pós-graduada na área de psicologia infantil mesmo. Psicologia infantil e ela pedagogia infantil. Pedagogia infantil, e ela conseguiu transmitir todo esse contexto, né, do filme numa linguagem mais acessível para essas crianças e esses adolescentes, que também ficaram mega encantados lá com o Geraldo mostrando os equipamentos, falando, né, dos equipamentos lá que estavam em exposição e tudo mais. Então foi verdadeiramente, essas 3 apresentações que nós fizemos foram assim de uma riqueza e de uma satisfação para nós absurda, né, Bá? A palavra é essa, muito satisfatório. Foi muito satisfatório. E depois nós fomos para São Paulo, Fomos para São Paulo, porque uma vez colocado o filme em exibição no YouTube, mais pessoas foram assistindo e colegas acabaram assistindo e nos indicaram para falar num blog de jornalistas autônomos, cinéfilos. E fomos lá apresentar uma biblioteca pública em São Paulo, com mais de 20 jornalistas presentes, e pudemos exibir o filme, levei alguns equipamentos, nós 3 fomos lá apresentar o filme e foi maravilhoso. Desde
como foi feito o filme, a pesquisa que nós acabamos de mencionar, até as indagações de como cada um se sentiu, né? Os jornalistas buscaram em cada um o que foi que cada um sentiu ao realizar esse trabalho. Foi muito gostoso. Legal, gente. Nós apresentamos esse material lá na Biblioteca Álvaro Guerra, em São Paulo, junto com o grupo Cinepapo, que é esse grupo de cinéfilos, e foi delicioso, e é muito bacana, porque você acaba vendo assim, olha que delícia, né? Nós fomos lá também a convite, por conta do conteúdo do nosso projeto. Exatamente. E olha que legal, né? Porque o Edgar Roquette Pinto, ele queria o quê? Ele queria levar educação, levar história, né? E o nosso projeto, no fim, acabou que... Numa biblioteca. Acabou numa biblioteca, que coisa deliciosa. Legal. Depois disso veio o Rio de Janeiro, né? Sim, primeiro lembrar que a família do Roquette Pinto autorizou que nós fizéssemos esse filme nesse formato. Sim. Então foi autorizado por escrito direitinho, né? E ficaram encantadas com a ideia, porque foi o primeiro filme que, né, foi personalizado o personagem. Exatamente. Né? Não só contada a história dele numa narrativa, mas foi incorporado o personagem. E depois... veio a entrevista. Nós fizemos a entrevista na Rádio Roquette Pinto, que foi a primeira rádio, a Rádio Sociedade, transformada em Rádio Roquette Pinto, e ao longo dos anos foi mudando de nome por causa da política e tal, tudo mais. Hoje, novamente, é Rádio Roquette Pinto, e foi uma entrevista linda também, ao vivo, num programa da Cláudia Barcelos, que é todo dia de tarde, ela tem um programa assim, de entrevistas, e foi muito gratificante também poder falar pros cariocas, né, lá numa rádio deles, na Rádio Roquette Pinto, sobre o nosso trabalho. É uma história de lá, né, contada aqui em Santana de Parnaíba. Foi muito bacana, ficaram muito agradecidos também, foi muito legal. E no final de semana passado, que nós estivemos lá na Rádio Nova Pirapora, com o Mazuki, com o Querido também. Outro que ficou encantado com o filme, ficou sabendo da entrevista no Rio de Janeiro. Quando ele ficou sabendo, nós participamos do Drama junto, o Drama da Paixão aqui. E ele falou, vocês têm que ir lá na minha rádio contar essa história pra gente também, aqui de Pirapora, tá? É uma rádio FM comunitária, que também passou por esse processo junto ao Geraldo Barros, na época, né? E nós pudemos contar lá para a população local como foi fazer esse filme, qual foi a repercussão que esse filme está tendo. E você viu, estávamos lá em Pirapora por conta do filme que nós fizemos do Roquette. Então, gente, foram tantas as apresentações que nós fizemos com esse material, e nós só temos a agradecer. Inclusive, como o Baca falou, né? Para que nós pudéssemos montar esse roteiro e tudo mais, nós fomos atrás de inúmeras autorizações. E a gente quer deixar aqui um agradecimento para todo mundo que contribuiu com a gente nesse projeto. Primeiro, a Cláudia e a Mariana Roquette Pinto, que são bisnetas de Edgar Roquette Pinto, que nós fomos lá, né, pedir autorização para que elas pudessem nos permitir falar dessa figura tranquilamente, sem nenhum problema futuro. E elas foram muito queridas, assim, amaram a ideia do projeto e tudo mais, porque é manter viva, né, não só a memória, mas a história, os feitos, né, do bisavô. Cederam as autorizações para nós, mandaram inclusive artigos maravilhosos que foram publicados falando a respeito dessa figura. A ABERT também, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que também foram magníficos. Usei também um material, um artigo publicado por eles, um artigo perfeito, assim. Eles também cederam essa autorização para nós, e a própria Mark, que é uma empresa de propaganda e marketing digital em São Paulo, que também foram assim extremamente queridos. Não tem como a gente não agradecer, porque na verdade essas autorizações, gente, foi para validar realmente o nosso projeto como um projeto que teve pesquisa, que teve empenho, que teve dedicação, sabe? Não foi alguma coisa feita nas coxas, assim, entre aspas, como costumamos dizer, né? Foi um negócio que realmente a gente se empenhou, né, Baca? Foi estudado, foi detalhado, planejado. Roteiro, figurinha, vocês imaginam o tanto de cenário. coisa que a gente tem que mudar, tem que adequar para conseguir, né, chegar lá naquele resultado, mas foi muito gratificante. Muito gratificante. Eu quero agradecer especialmente a minha querida diretora, roteirista, produtora, tudo que vocês imaginarem, a gente se adequa às necessidades do projeto. Muito obrigado, Natália, pela gentileza, pela... Nossa... Ai, Baca, eu também te agradeço, porque, ó, gente, o Baca, ele fez a parte de atuação que tinha muito texto, né, Baca? Muito texto. Muito texto. Nossa, nem me fala. Vários takes de repete, mas ele foi, assim, super feliz também. Eu que agradeço da gente poder, né, ter trabalhado junto nesse projeto. Foi muito bom. Agora em outros também, que delícia. E temos outros, eu acho que é bacana, Baca, também, que foi muito isso. A nossa equipe, ela não era uma equipe gigantesca, mas nós acabamos ficando com infinitas funções. Exato.
Exato. Né? E também não foi ruim, porque você vai aprendendo cada vez mais, e é assim que a gente... Brasileiro tem aquele jogão de cintura, a gente... Foi superando cada dificuldade, a gente dava um jeito, e fazia, e saía, e vamos lá, e o próximo passo, e vamos, e saiu um filme legal. E agradecer aqui também, gente, a equipe que nós tivemos, que caminhou com a gente aí lindamente, a Angelita Freire, que fez assistência de direção, o Betinho, o JB, que fizeram aí toda a parte de captação de imagem, de áudio, iluminação para nós, o Geraldo, né, com a... Sim, o próprio Geraldo como elenco principal, como elenco principal. Quem mais estava com a gente? O Gui, pelo amor de Deus, o Gui que fez toda a edição do material. Toda a edição do trabalho, e teve que refazer algumas vezes, porque não é fácil dar aquela continuidade, como a Natália sempre preocupada com essas coisas, nos mínimos detalhes. Quem tem visão de cinema é outra história, é muito, muito bacana isso. Então o Gui teve que refazer algumas vezes o trabalho até chegar no formato final que a gente conseguiu apresentar. E fez lindamente nossa cereja do bolo. Agradecer Paulinho Barros, que fez para nós as 2 trilhas sonoras que nós utilizamos no filme, que foi Paulinho é um gênio musical para nós. Todos os trabalhos que a gente faz por aqui, ele está sempre junto, ele é sempre parceiro. Muito obrigado, Paulinho. E o Edmilson também, né, que fez a intérprete de Libras, que o nosso material também, nós nos preocupamos com essa questão da acessibilidade, que ele também foi... Ele magnífico, foi magnífico, eu indico inclusive o trabalho do Edmilson, porque ele tem uma leveza, né, uma clareza com o que ele faz, dá gosto de assistir. Parabéns, Edmilson, muito obrigado, viu? E, gente, é isso. Encerrar aqui essa etapa que foi gostosa, né, para nós, até porque nós estamos hoje em outros projetos. Sim. E que foi muito bom. Até porque esse também rendeu pra gente, né, 4 moções. 4 moções que vieram na Câmara Municipal, do vereador Josildo propôs, e todos os vereadores assinaram em seguida. Então, recebemos a moção lá presencialmente, foi muito bacana. Muito obrigado, Josildo. Muito obrigado a todos os vereadores que assinaram a moção. Muito obrigado. Foi legal porque a equipe nós recebemos 3 moções para a equipe, né? E uma em memória de Edgar Roquete Pinto, que também foi muito maravilhoso. Encaminhado lá para a família do Roquete Pinto, muito bacana. E foi um projeto feliz para nós. Feliz e vencedor. Para nós até aqui vencedor. E assim, com um produto que ainda estamos participando de outros festivais. Estamos colocando ele em outros festivais. Porque a gente fala assim, né? Nós estamos encerrando, na verdade... a produção, digamos assim. E tudo mais. O que aparecer, obviamente, nós iremos, mas o nosso foco hoje é outro, até porque nós estamos em outros 3 projetos também de audiovisual, né? Até com uma questão aí de um projeto também para teatro. Exatamente. Que é muito bacana. Então, até vou deixar aqui um pedido para a galera da área de teatro, que já fez algum trabalho também de audiovisual. O Baca vai deixar o link aqui certinho, ou mesmo na página do Criar e Gravar, né? Do Espaço Criar e Gravar. Quem quiser entrar em contato com a gente, Nós vamos deixar um link para vocês enviarem currículos, para a gente que possa entrar em contato, dependendo da necessidade da produção que nós formos trabalhar, que a gente já tem avaliação, uns pré-currículos ali para a gente saber, né, faixa etária, o tipo de trabalho que faz, que fez, que pretende fazer. Aí a gente pode chamar essas pessoas mais rapidamente. Os processos hoje são muito rápidos. E a gente sentiu essa necessidade de repente, já ter um pré-cadastro de algumas pessoas em diversas áreas, para que a gente possa chamar mais rapidamente. Já vamos deixar o link lá para as pessoas enviarem. Porque nós vamos precisar de elenco aí para um material de audiovisual. Então... tem um trabalho maior um pouco aí que vai precisar de mais elenco. Então a gente já quer aproveitar essa oportunidade e convidar as pessoas a estarem junto conosco nesses próximos projetos. E no mais, gente, agradecemos aí, vou agradecer o Ricardo, a Érica, que ajudaram a gente. Com certeza. Nossos parceiros, não dá para esquecer. Não dá para esquecer. E no mais, gente, muitíssimo obrigado de coração a todo mundo que assistiu, as meninas lá da Other Print também, que fizeram toda a parte de arte do nosso trabalho. Verdade. A Sara, a Jaque. Obrigado de coração, gente. Que é aquela coisa, né? Ninguém faz nada sozinho, e que bom que nós tivemos uma equipe linda para fazer um projeto lindo e que encerrou também aqui, entre aspas, dessa maneira linda, leve, gostosa. Exatamente. Quem não assistiu, assista. Quem assistiu e acha legal recomendar, recomende o filme, pelo menos para ter a noção do conteúdo histórico que nós gravamos. Nós fomos muito felizes nesse conteúdo histórico.
E é um material que vale a pena vale a assistir, pena gente. assistir. É a nossa história, poxa. É verdade. Nós temos a história do Brasil e de Santana de Parnaíba num filminho de apenas 13 minutos. É isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.